Ok, tô aqui no meu carro hoje e nesse dia bem chuvoso aqui, dá pra ter noção. Eu tô num lugar aqui no Canadá que chove muito. E eu tô esperando aqui no carro a minha esposa, que foi fazer um exame de rotina, um check-up. E isso veio, comecei a pensar e meditar sobre isso e quero compartilhar algumas coisas que veio ao meu pensamento aqui. E isso é algo natural que a gente faz, né? A gente faz um check-up do nosso corpo físico, a gente tem um parâmetro, né, de muitas vezes de tempo, ou parâmetro de se a gente sente alguma coisa, se a gente algo não tá legal no nosso corpo, a gente vai fazer um check-up, a gente vai fazer exames. A gente está sempre verificando, sempre acompanhando para que a gente esteja saudável. Isso é importante, isso é ok, não tem problema nenhum. E, e porque a gente precisa cuidar de nós mesmos. E o pensamento veio exatamente sobre isso, sobre o fato de que nessa vida louca que a gente tem hoje de mídias sociais e tudo mais, a gente normalmente coloca os nossos olhos em outras pessoas, a gente está sempre vendo na telinha aqui outras pessoas, como vocês estão me vendo agora, o que eu estou falando e o comentário de outros e a vida exposta, né, nas mídias sociais, e é algo que a gente está aprendendo todo dia, né? Mas hoje Deus falou alguma coisa bem interessante. E está na Bíblia, eu estava pesquisando aqui em vários lugares da Bíblia, fala para o homem, e eu digo homem no geral, o homem, a mulher, examinar-se a si mesmo. Mas no lado também espiritual. Não é só examinar, fazer o check-up do nosso corpo físico, mas fazer um check-up da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Isso é importante. Tem um livro que muita gente nem lê, nem sabe que está na Bíblia, que chama Lamentações. No capítulo 3, se não me engano, eu sempre falo isso porque muitas vezes eu bagunço os capítulos, os versículos, mas eu acho que é no versículo 40, fala para a gente examinar os nossos caminhos. Para a gente examinar os nossos caminhos. Para voltar ao Senhor. Examinar o nosso caminho, então voltar ao Senhor. Mas como que examinando o nosso caminho, examinando a nossa vida espiritual, qual que é o parâmetro disso? Como que eu sei se eu estou andando corretamente, se eu não estou andando corretamente, se aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus, se não está agradando a Deus? Porque a gente, para examinar, os médicos, os doutores, eles fazem os exames, ele tem um parâmetro de normalidade. E para os cristãos, estou falando com os cristãos, que são seguidores de Cristo, o nosso parâmetro de normalidade, vamos dizer assim, é a Bíblia. Como a gente sabe se está andando corretamente ou não? Como que a gente sabe se estamos, quando examinamos a nós mesmos, estamos com um problema ou não? É segundo a palavra de Deus. Se você não é um cristão e segue outros deuses, você vai seguir os parâmetros de outros deuses. Eu estou falando com aquele que segue a Cristo. Então, examinando a nossa própria vida, a nossa vida espiritual, o parâmetro é a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, porque fala da nova aliança, fala da igreja atual, fala dos seguidores atuais. Então é assim que funciona. Quando Deus fala da sua última ceia, Jesus Cristo, em 1 Coríntios 11, ele está relatando a última ceia dele antes de ser crucificado. E ele fala do corpo dele que é entregue por nós, ele fala do sangue dele que é derramado pelos nossos pecados. E ele fala que a gente tem que fazer isso em memória dele. Que a gente tem que proclamar a morte de Jesus Cristo até que ele venha. Então ali está dizendo que a gente vai ter que falar de Jesus, a gente vai ter que exaltar a Jesus Cristo e o feito dele naquela cruz. Mas como fazer isso numa vida em que a gente fala de Jesus, mas não anda de acordo com Jesus, mas que não tem uma vida alinhada com os parâmetros da Bíblia, de um cristão. Então ele fala assim: ei, examine esse homem a si mesmo. A gente precisa nos examinar como estamos andando diante da palavra de Deus. Estamos corretos na maneira que estamos fazendo, como estamos andando, como estamos falando, como estamos nos comportando. E o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Tenho
um texto bíblico lá em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. E falando sobre o filho pródigo, no versículo 17, ele fala assim, que aquele homem, na verdade o filho pródigo, ele se afastou do pai, ele se afastou de Deus, ele se afastou das condutas corretas de acordo com a Bíblia, e ele foi levar a vida dele. Ele deixou a vida levá-lo. E teve muitos problemas, isso causou muitos problemas. Mas teve nesse momento que ele caiu em si. Ele começou a observar a vida que ele estava levando. Ele começou a olhar para si mesmo e falar assim, não, essa não é a vida que meu pai propôs para mim. Então, examinando-se a si mesmo, ele identificou que ele não estava andando de acordo com a vontade de Deus para a vida dele, ou do pai para a vida dele. E ele voltou para o caminho do Senhor. Então essa é a dica, examinando a nós mesmos, lendo a palavra, meditando na palavra, conhecendo a palavra, conhecendo Jesus Cristo, a quem nós seguimos. E se existe algo que não está de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, a gente examinou, a gente achou o problema, a gente corrige aquele problema, a gente trata aquele problema para continuarmos andando segundo a vontade de Deus, sendo imitadores de Jesus Cristo. Tá bom? É isso então. Fiquem com Deus. Um abraço para todos.